Boa tarde a todos aí, sejam bem-vindos. Boa tarde. Bom revê-los aí. Vamos começar aqui, e aí alguns vão chegarem um pouco depois, a gente já deu 5 minutos aí de tolerância inicial. Então, pessoal, mais uma reunião aí do BX GDE, um grupo que já foi criado aí há bastante tempo, já vemos trabalhando aí reuniões atualmente aí a cada 2 ou 3 semanas. No conselho Juninho, eu, o Zé Vander e o Paulo Davi, a gente deve ter aí esse mês uma nova eleição aí de conselho, e aí pode ser que tenhamos aí pessoas novas colaborando. As empresas que participam efetivamente aí conosco, Andrade Gutierrez, CBMM, Dong Cook Systems, Drogaria Araújo, Energisa, Apvida, Kim Rosa e Uzi Minas. E nós temos aí, de uma ou duas reuniões atrás, algumas empresas que estão sendo convidadas para conhecerem o BX GDE nesse segundo semestre. E aí, algumas aí já participaram em outras reuniões e outras devem participar aí a partir de hoje. Temos o apoio da FIENG e temos o patrocínio do Grupo LPJ. Sempre aqui a nossa alerta e atenção com relação à confidencialidade, é o que a gente discute aqui, seja alguma informação das empresas ou dos grupos piloto, alguma coisa nesse sentido, então tomarem cuidado aí com os compartilhamentos. A nossa pauta de hoje, a gente começa com o Thiago da FIENG, falando aí um pouco da questão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Depois o Nelson da Minas Ligas vai falar um pouco de como ele está implantando isso na Minas Ligas, no caso com o SAP. E no final do dia a gente fala um pouco de ECF, Bloco K, social, nota eletrônica, etc. E às 18 horas aí mais ou menos a gente termina ou a gente bate um papo aí se alguém quiser debater mais algum ponto que a gente tenha encerrado aí, tenha ficado alguma dúvida ou trazer algum ponto novo. As nossas próximas reuniões, então a próxima é dia 28 de julho, aí nós vamos sugerir começar às 15h30, meia hora antes, para que os participantes novos aí possam se apresentar e a gente possa conhecer melhor, né, tanto o pessoal novo que está participando, quanto quem está chegando também conhecer o pessoal que já participa aí ativamente. Então, no dia 28 a gente começa às 3h30, e depois a gente tem 18 de agosto, 8 e 29 de setembro como datas já definidas, sempre às quartas-feiras e às 16 horas. Esse é um modelo que a gente vai praticar aí pelo menos até dezembro. Aí a partir de janeiro, a Deus pertence aí o que vai acontecer, se essas aberturas aí forem em frente, as coisas realmente melhorarem, a gente vai aí a partir do ano que vem voltar no modelo presencial ou híbrido, aí a gente vai avaliar todas as possibilidades e implantar algo aí que seja melhor do que está atualmente, melhor do que era antes, unindo aí as duas possibilidades. Aí vamos começar então com o Thiago. E aí, pessoal, quem quiser, o Thiago, você pode ficar à vontade para compartilhar. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode chamar no microfone aí a qualquer momento. A ideia é sempre debater aí, né? É mais um bate-papo do que uma palestra, uma apresentação. Então, fiquem à vontade aí para chamar e debater o tempo todo aí. Ô Zé, como que eu compartilho aqui? Eu tenho que ir aonde, gente? Eu sempre... Acima à direita, do lado do sair, tem uma seta para cima. Não, calma. Essa seta, abrir a bandeja de compartilhamento, né? Mas eu estou compartilhando minha tela agora, não? Não, ainda não. Aí você pode, se você descer, vai ter lá janela. Ah, tá. Janela. Vixe, eu sou ruim demais com esse trem de tecnologia. Aí na janela você clica nela e escolhe a apresentação que se você já colocou ela em modo apresentação aí. Não, não coloquei. Quer ver? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso.
Vou abrir aqui. Coloca ela em modo apresentação, volta lá, compartilhar Agora eu a acho que janela. foi? Ah, tá vindo. Veio. Tá me falando. Tá aqui, você compartilhou. Tá passando os slides? Sim. Eu consigo ver? Ah, você não consegue ver, não? Eu consigo ver o slide aqui, mas não consigo ver se está projetando aí. Ah, sim, está projetando, sim. Se você quiser clicar nessa setinha da direita aí para aumentar o... Na verdade, tem um lugar aí que fica em tela inteira, né? Que eu não sei daqui, eu não estou vendo qual é, mas... Está em tela inteira, né? E fica exibir, né? Deve ser lá no visualizar. Ah, Aí, tá. modo de tela cheia. À esquerda lá tem. Desce lá, é o antepenúltimo. Exibição... Não, à esquerda, à esquerda. Desce. Esquerda Não, onde? onde você está? Visualizar, aí você Visualizar. desce, vai descendo o que está escrito lá embaixo. Modo de tela Tá. cheia. Modo tela cheia. Tá bom. Isso. Pronto, agora tá ótimo. Pode mandar bala. Beleza. Estamos vendo. Desculpem minha ignorância É isso. tecnológica. Falou? Eu não consigo vê-los aqui porque eu estou projetando a apresentação. Bate-papo mesmo. E meu nome é Thiago, né? Para quem não me conhece, eu não participo do mês. Eu sou consultor tributário lá na Federação das Indústrias e hoje eu ocupo também uma cadeira no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais na segunda sessão de julgamento, lá no CARF. Então, acho que a questão do julgamento do RS 574-706, todo mundo já sabe, né? O teor da decisão. Eu trouxe aqui só algumas coisinhas para a gente relembrar, que foi o tema final da repercussão geral, que o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e COFINS, que teve, né, os fatídicos embargos de declaração da PGFN, que entrou com embargos para discutir o efetivamente pago ou destacado e a questão da modulação dos efeitos. Eu só fiz uma observação aqui, que essa tese já é bastante antiga. Então, assim, desde a década de 90, a gente já tem vários contribuintes indo ao Poder Judiciário para questionar esta inclusão do ICMS enquanto faturamento das empresas. E as decisões do STF, dos Tribunais Superiores, já vinham sendo sedimentadas de que o ICMS não faz parte do faturamento das empresas, né? Só apenas transita pelo caixa das empresas, e é uma tese antiga que veio a ser consolidada agora o julgamento dos embargos. Nesse meio tempo, né, da prolação do acordo e da questão do julgamento dos embargos, tivemos a solução de consulta 13, de 2018, que todos conhecem, que a Receita se antecipou ao julgamento dos embargos e falou que, de acordo com o entendimento dela, as empresas deveriam abater o ICMS efetivamente pago da base de cálculo do PIS e COFINS. O primeiro ponto e aí a gente vai tratar das consequências, né, do julgamento, e que a gente tem que deixar bem claro, é que o que foi julgado nos embargos de declaração, e o que foi julgado, então, no artigo RS 574-706, é que o ICMS destacado não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS. Então, ou seja, o que discutiu-se ali, a razão de decidir do Supremo Tribunal Federal, foi o conceito de faturamento. Isso vai ficar muito claro para a questão da tomada de crédito, que a gente vai tratar lá na frente. Então, o que ficou consignado na decisão foi o conceito de faturamento. Coloquei aqui a questão da modulação dos efeitos, né? A questão da repetição do indébito, que as ações anteriores, né? Porque fixou-se a data de 15/3/2017 pela ministra Carmen Lúcia, ressalvada as ações que estavam em curso, né? Ajuizadas antes da data do acórdão de 2017, decisão de 2017. Da decisão dos embargos, tivemos diversas consequências. E aqui eu não trouxe respostas, eu estou trazendo provocações para as empresas, sobretudo
para tratar aí com os escritórios, com os jurídicos internos, com a área fiscal, contábil das empresas, porque são questionamentos que nos são feitos diariamente. Então, assim, são mais dúvidas para a gente debater do que realmente respostas, para a gente cravar. Então, com o parecer 6 da PGFN 7698, ficou consignado, né, que aquele contribuinte que não tem ação judicial, que não há necessidade de ingresso no Poder Judiciário para se valer da decisão do STF. Isso aí é importante ter esse parecer nesse ponto, porque é da sistemática, né, da repercussão geral. Então, foi da vinculação da decisão para todos os contribuintes, independentemente do ingresso ao Poder Judiciário ou não. Então, a própria Procuradoria, junto com a Receita Federal, falaram que não vão recorrer, né, das decisões e contestar as decisões, mesmo que o contribuinte não tenha, independentemente do ajuizamento de demandas judiciais, a todo e qualquer contribuinte está garantido o direito de reaver na seara administrativa os valores que não foram recolhidos. Então, é a questão da vinculação para todos, da decisão do STF. O importante destacar aqui é que aqueles contribuintes que não têm ação judicial, né, porque a ação judicial ela tem o condão de interromper a prescrição, né, do momento para a repetição do indébito. Então, esses contribuintes que não têm ação devem atentar-se ao prazo prescricional e continua fluindo mês a mês. Então, isso é um ponto importante para a questão da repetição do indébito. Um ponto que não foi tratado no parecer da PGFN é a situação do contribuinte que tem ação judicial após a primeira decisão lá em 2017 e essa ação judicial transitou em julgado antes da decisão dos embargos, porque foi na decisão dos embargos que ficou consignada a data de 15/3/2017 para a questão da modulação dos efeitos. Esse caso específico desses contribuintes, e que já nos procuraram lá na FIENG, alguns contribuintes nessa situação, em que pese o parecer da PGFN, essa situação trata, né, o parecer trata da dispensa de contestar e recorrer. E como, no caso, a ação transitou em julgado, a ação individual transitou em julgado antes da decisão dos embargos, já tem coisa julgada, né? Então, o contestar e recorrer não serve para esse caso. E aí seria o caso da ação rescisória, porque o prazo para a recuperação do indébito vai ser superior à data de 15/3/2017. Então, há manifestações de procuradores, e isso em vários foros que a gente participei, que, dependendo do caso e do montante, a PGFN vai estudar a possibilidade de entrar com ação rescisória. Obviamente, no prazo de 2 anos, que já está correndo, né? E aí, uma defesa para os contribuintes, neste caso específico, que eu imagino que sejam poucos casos, que a gente tem que sempre pontuar, é o tema 136 do STF de repercussão geral, que não cabe ação rescisória quando os julgados estiverem em harmonia com o entendimento firmado pelo plenário do Supremo à época da formalização do acórdão recidendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Então, assim, pode ser que a Procuradoria venha a mapear esses casos e entrar com ação rescisória, mas o Supremo já se posicionou em situações análogas de impedimento, né, dessa ação rescisória. Questão dos créditos, que a gente comentou no começo. Quando saiu a decisão de 2017, mais uma vez, deixando claro, tratou do conceito de faturamento,
a gente já está vendo movimentos da Receita Federal para tentar cobrir esse rombo. E um desses movimentos foi a alteração da Instrução Normativa 1911, a publicação da Instrução Normativa 1711. No artigo 167, estabeleceu, ele tirou eu esqueci qual que era a IN de origem, mudou o artigo, colocando IN 404. 404, obrigado. Que estabeleceu que apenas o seguro, frete e o IPI não recuperavam e entregam o valor de aquisição. Isso na tentativa de tentar glosar créditos da entrada, né? Em consequência da decisão, da perda arrecadatória e de tudo. E lembrando, como a gente conversou na outra reunião, na última reunião, a sistemática de não cumulatividade do PIS da COFINS é base contra base, e não tem o menor cabimento a Receita glosar esses créditos da entrada. Ilegalidade do dispositivo, DSN, né, porque a legislação do PIS/COFINS, a 10.637 e a 10.833, é clara quando fala para tomada de crédito, é o valor constante na nota fiscal. Então, para que essa glosa se torne efetiva, é inevitável que ocorra uma alteração nessas duas legislações. Via IN, ato secundário normativo, é impossível, completamente ilegal. Então, nesse aspecto, a defesa das empresas ela é muito robusta neste ponto. Não sei qual que está sendo a movimentação da Receita de lobby junto ao Congresso para a alteração dessas legislações, isso eu não posso informar, mas via IN está eivada de ilegalidade. Como aqui a gente está num foro, né, que o Zé Adriano bem pontuou, de questões de confidencialidade, algumas empresas que participam do Conselho Tributário da FIENG já nos informou que tem intimações da Receita Federal chegando aos contribuintes para informar sobre como está sendo a tomada de créditos, isso de empresas que já têm o trânsito julgado em ação individual bastante antigo, inclusive de créditos que já estão decaídos. E aí fica uma situação muito complicada, e até por causa da escrita fiscal da empresa, de coisas muito antigas, de 10, 15 anos atrás, em que pese, né, você tem essa decisão, você tem a questão do trânsito julgado, dos créditos que já estão prescritos. Que deixar de atender uma intimação, né, fiscal é complicado. Então, nunca é prudente deixar de descumprir uma intimação da Receita Federal, em que pese seja absurda, né? Mas pode gerar até multas e outras consequências. Então, assim, isso mostra um desejo da Receita Federal de estar de olho nesses créditos de entrada. Não vão deixar barato, a meu ver. Outra consequência da decisão, e que o pessoal procura a gente direto, é a questão da tributação do indébito. A tributação do indébito tributário, a norma que regula, ela é bastante antiga, o ato declaratório interpretativo 25 de 2003, que tem como fundamento legal o artigo 53 da Lei 9.430, e ele disciplina como deve ser procedimento para tributação do indébito que foi recuperado pelas empresas. Para as empresas de lucro real, né, inclusive aquelas que estão no regime monofásico da PIS/COFINS, há incidência do imposto de renda e da CSLL, sem qualquer tipo de dúvida, né, porque a premissa é que está a solução de COSIT 651, o que foi deduzido como despesa
gerou a redução na base de cálculo da incidência desses tributos, e que deve ser oferecido a tributação agora na recuperação do indébito. A questão do PIS/COFINS, o ADI, é claro que não incide PIS/COFINS na repetição desse indébito. Contudo, a incidência das contribuições do PIS e PACOFINS sobre os juros, e considera receita financeira nova, acréscimo patrimonial. Então, tem que ser tributado. Outro ponto bastante controverso é o momento da contabilização desses valores no ativo. E aí nós temos o CPC 25, né, e agora com o IFRS e o Brasil cada vez mais adotando as normas contábeis internacionais, é um caminho sem volta, sobretudo com a 12973, né? Em que momento eu até trouxe alguns, eu vou até passar para depois, eu trouxe alguns exemplos, para não ficar muito grande aqui, alguns exemplos de algumas grandes empresas, como que elas procederam quando elas consideravam ativo contingente e só declaravam lá nas notas explicativas dos balanços, quando elas já consideravam ativo e tributavam os valores. E aí vai depender, obviamente, né, do CPC 25, a análise de grau de certeza, e aí vai depender de cada caso, de cada empresa, com cada tipo de ação que teve, e aí vai caso a caso. E a análise gerencial de análise de risco. Eu vou passar para vocês, que depois você passa para os demais, é até uma apresentação que eu achei de um escritório de advocacia, e ele tem uns casos das empresas de como que elas procederam, essas contabilizações de acordo com o CPC 25. Ah, legal. E aí, o momento de incidência, né, do tributo, né, o ADI 25, ele é claro, que ele fala que você vai tributar, oferecer um indébito à tributação quando você tem uma sentença líquida, né, que aí você tem liquidez e certeza por cálculo dos tributos. E se a sentença não é ilíquida, que é a maioria dos casos, né, porque na maioria dos casos são ações declaratórias, né, que não liquidam o valor a recuperar, que nesses casos de ação ilíquida, a tributação se daria com a expedição do precatório, que aí é o momento que você teria liquidez para oferecer os valores à tributação. Contudo, semana passada, ou na outra, não sei, agora me fugiu, saiu essa solução de consulta 92 da COSIT, que, a meu ver, ela é completamente impraticável. Que eles falaram aqui, a ementa, imposto de renda da pessoa jurídica e RPJ lucro real, crédito decorrente de decisão judicial, indébito tributário, reconhecimento da receita, período de apuração de disponibilidade jurídica. Então, eles estão tentando tributar o indébito no momento da prolação da sentença, considerando a disponibilidade jurídica. Contudo, você não tem liquidez quando da prolação da sentença. Então, soltaram essa solução de consulta, não sei o que vão fazer, como vão o procedimento que eles vão adotar, porque você não tem liquidez, você não tem certeza do valor que a ser recuperado. Então, como que você vai incidir uma alíquota sobre um valor, sobre uma base de cálculo que ainda não está definida? Então, é bem complicado. Tem alguma mão levantada, ou seja, Não tem mão levantada, não, mas alguém falou agora alguma coisa. Oi, pode falar. Boa tarde a todos, meu nome é Carlos Cavalheiro, estou aqui em Curitiba. Tá? Beleza? Queria só, desculpa te interromper, Thiago. Não, nós estamos aqui para a hora que vocês quiserem, vocês me interrompem. Eu vou fazer uma contribuição, na verdade, eu não estou acompanhando muito de perto isso dentro da empresa com a qual eu trabalho, mas o meu colega que não pôde estar aqui hoje conosco me indicou dias atrás que além dessa base legal que você colocou e toda a sua complexidade, o nosso corpo jurídico indicou a solução de consulta 19 de 2003. Ou melhor, 19 de 2003. 19 de 2003. Aqui, ó, é o próximo slide. É o próximo slide aqui, ó. Solução de divergência COSIT 2003. Tá.
Então tá ótimo. Desculpa te interromper aí. Não, que isso, fica à vontade. Então, como eu falei, essa solução de consulta está gerando, essa solução de consulta 92, que tem 15 dias, está gerando controvérsia e, a meu ver, ela é inaplicável. Aí, como bem pontuou o Carlos, né, temos a solução de consulta, a solução de divergência Covid-19 de 2003, que ela fala, na verdade, ela trata não da repetição do indébito, ela trata do momento da tributação na compensação, que seria mais ou menos, né, analogicamente, né, seriam compatíveis os momentos. E a solução de divergência trata, estabelece que o crédito deve ser oferecido à tributação imediatamente no momento do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito de compensação. Então, essa solução de consulta ela é mais ou menos a solução de o que a gente estava falando da anterior, da 92. Está mandando tributar no momento da prolação da sentença ou do reconhecimento do crédito de direito à compensação, mas não tem liquidez. Na ação declaratória, vai lá, permitiu a compensação, permitiu a restituição, mas não tem liquidez. Então, nesses casos da compensação, principalmente, muitas empresas procuraram o judiciário com base nessa solução de divergência POSIT para falar assim, não tem liquidez nesse momento, então que momento que eu tributo quando eu vou compensar? E temos decisões judiciais dos mais diversos estados e de TRFs e estipulam 3 momentos para você tributar a compensação, quando da realização da compensação. Primeiro seria a habilitação, que, a meu ver, não é o momento correto ainda, porque quando você habilita o crédito, é um cálculo que o contribuinte fez unilateralmente e a Receita ainda não homologou, né? Ela pode aceitar aquela habilitação, mas ela não homologou e podendo glosar aqueles valores a qualquer momento. Mas há decisões judiciais mandando tributar no momento da habilitação. No momento da efetiva compensação, que aí, para mim, é o momento que deve ser tributado, porque é o momento em que o contribuinte transmite a DECOM, e há também decisões judiciais que são até mais favoráveis ao contribuinte, né? Que é decorrer do prazo de 5 anos após a homologação, seja expressa ou tácita, da Receita Federal. Mas também não entendo que seja o momento correto. Para mim, o momento correto para oferecer a tributação quando da compensação é no momento da transmissão da DECOM. Então, aqui só observação das empresas tributadas pelo regime cumulativo, né, lucro presumido, mas não há tributação do indébito, já que não houve a pretérita dedução enquanto despesa para cálculo do IRPJ e CSLL. Outra consequência que tem nos perguntado muito, e que foi alvo na reunião passada, de questionamento, questão de ICMS-ST. A meu ver, substituição tributária é técnica de tributação, é princípio da praticidade posto à disposição da Fazenda Pública. É simplesmente uma maneira de maximizar a eficiência da arrecadação. Não é um outro ICMS. Ou seja, o RE 574-706, né, já estaria abrangendo o ICMS-ST, a meu ver. Contudo, né, inclusive em relação ao substituto, né, que é o agente arrecadador, a questão fica mais fácil porque você tem uma exclusão da exclusão do ICMS-ST da base do faturamento para fins de incidência do PIS/COFINS na redação da 12973. Com relação ao substituído, que é aquele que arca com o ônus, né, do IST, e que também não compõe o seu faturamento, você não tem um dispositivo legal que preveja a exclusão automática
para fins dos valores do faturamento. Mas, a meu ver, o RE abarca a situação. Contudo, muitos contribuintes estão procurando o judiciário para fins de segurança jurídica, com medo de excluir o ICMS-ST baseado com fundamento no RE, né, na decisão do Supremo, e buscando a via própria para tratar exclusivamente do ICMS-ST. Então, assim, aí também é um ponto que para as empresas têm que analisar junto com o seu jurídico, com a sua contabilidade, questão de gestão de risco. A gente entra com uma ação judicial pleiteando exclusivamente um provimento jurídico tratando o ICMS-ST, porque o RE, ele fala que o ICMS não compõe, né, a questão do faturamento, o ICMS não compõe a base de cálculo do faturamento para fins de incidência de PIS/COFINS. Só que em momento algum no julgamento há menção da questão do ICMS-ST. Então, assim, se os ministros do STF consideram o ICMS-ST um outro tributo, entre aspas, não estaria nas razões de decidir, não estaria abrangido a questão do ICMS-ST. Então, muitos contribuintes estão entrando no judiciário para tratar especificamente da substituição tributária. Outro ponto também, que não é falado na decisão, mas que é uma consequência lógica, e que a grande maioria dos estados vem instituindo de um tempo para cá, que é o Fundo de Erradicação da Pobreza, que, a meu ver, juridicamente é apenas um adicional de alíquota de ICMS. Então, já estaria englobado pelo julgamento do STF. Necessidade de medida judicial? Aí também é questão de gestão de risco. Conheço empresas que também entraram com ação para tratar especificamente do FEM, né, o FEP, dependendo do estado que se encontra. Aqui eu acho que são umas observações finais também, para a gente pontuar, que a habilitação prévia, né, no caso da compensação, não interrompe o prazo prescricional, que vai ocorrer enquanto está ocorrendo, enquanto não há a transmissão das DECOMPs. Pelas normas vigentes no nosso sistema jurídico, não há possibilidade de pedir a restituição do indébito na esfera administrativa, ou se entra com compensação judicial ou administrativa, né, que aí é um procedimento administrativo de compensação, ou restituição judicial, através de precatório. E precatório, hoje, federal, né, tem uma liquidez alta, e dependendo aí da estratégia da empresa, se não tem muita coisa para compensar, até pedir a restituição sai rápido, tem liquidez alta, tem um pouco de deságio. As ações em curso ajuizadas antes do prazo da modulação, que é lá de 2017, mas que não transitaram em julgado, pelo artigo 170 do CTN, tem que esperar o trânsito em julgado da ação individual para poder compensar ou pedir a restituição do indébito. Correção dos créditos escriturais. A gente tem a súmula 411 do STJ, que ela não trata especificamente do ICMS, ela trata do crédito escritural de IPI, mas ela é plenamente aplicável ao caso. E ela fala que se o contribuinte deixou de tomar o crédito à época própria por um ato normativo ou interpretação do fisco, tem um direito de promover essa correção, né, que é o caso, por um ato, uma interpretação do fisco anterior ao julgamento, era impossível o contribuinte ter tomado esse crédito no momento, na época própria. Então, pode fazer a correção desses créditos escriturais. A desvantagem do contribuinte que não entrou, né, que não procurou o judiciário, apenas se valeu da decisão do STF em repercussão geral, a dificuldade vai ser para gerar esse indébito, né, vai ter que retificar todo o passado e toda a contabilidade, justamente para gerar o indébito. E o contribuinte que não tem ação judicial não tem essa necessidade de retificação do passado,
e vai gerar o indébito junto com as decontas, né? E aí tem a questão também da Selic sobre o indébito, que não tem dúvida que a taxa Selic ela incide sobre o indébito tributário, só que sobre o crédito escritural não há previsão normativa para tanto. E aí, se o contribuinte entende que o crédito escritural deve ser selicado, aí apenas via judiciário também. Então, foram só algumas ponderações que eu trouxe aqui de algumas participações em eventos, algumas empresas entrando em contato. Eu tentei compilar a maior parte dos problemas que os contribuintes estão tendo, para tentar bater um papo mesmo com vocês e ver como está a realidade de cada empresa. Infelizmente, a gente não tem uma resposta para dar. Eles falam que a tese do século, né? Foi julgada a tese do século. Aí o povo está brincando que é a tese de um século, porque não termina. É a tese de um século mesmo. Os desdobramentos, e sem contar nas questões das teses filhotes, né? Do ISS, na base do PIS/COFINS, do próprio PIS/COFINS, compor na própria base. Então, assim, infelizmente, no nosso país, a gente tem uma insegurança jurídica muito, muito, muito grande, né? E a questão tributária também não ajuda, porque é um emaranhado de norma e solução de consulta, e não favorece o ambiente negocial, né? Mas, então, são essas ponderações e alguns alertas para os colegas. Muito bom. Agora tem que parar de compartilhar, né? É isso? Mas se você quiser, pode deixar aí que pode parar ou eu posso parar para você. Não, já aqui, ó, tá aqui. Beleza. Pessoal, alguém quer comentar, perguntar, adicionar, discordar de alguma coisa aí que o Thiago trouxe? Eu só queria fazer um comentário, né? Que essa questão da dúvida sobre a decisão abarcar o ICMS-ST, tanto o Fundo de Combate à Pobreza, aí foi um dos argumentos que, por exemplo, a SAP, né, publicamente divulgou em uma nota para dizer que, nesse momento, não está fazendo nenhum desenvolvimento a nível de sistema standard, né, para fornecer aos seus clientes. Eu acho que é o próximo tópico, talvez a gente fale, mas eu queria só deixar o gancho aí, aproveitar o gancho. Inclusive, estou com a nota aberta aqui no meu... Inclusive, estou com a nota aberta aqui. Dedução do FSCP da base de cálculo do PIS/COFINS. A SAP fala, né? A SAP fala que não está operando ainda no sentido de excluir, né? Perfeito, é isso mesmo. Mas, igual como eu falei, a meu ver, juridicamente, pelas razões de decidir da tese do Supremo Tribunal Federal do julgamento, ICMS. Está tudo no bolo. Só que, né, já temos decisões, inclusive, posso até procurar, esqueci de colocar, do STJ negando a exclusão do ICMS-ST, negando a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS/COFINS. Negando. Ô, Thiago, me permita, é só separar o assunto, me permita, Juninho, o CMS-ST dos demais aí situações. As demais situações, que é o Fundo de Combate, né, o FCP, Fundo de Combate à Pobreza, e a questão do ICMS, a venda ao consumidor final, né, a partilha e tal, segregar um pouco, porque pelo que eu entendi, a SAP ela não tratou do ICMS-ST, ela tratou só desses ICMS compostos. Isso aí, né? Quer dizer, a definição. Eu só vi o SAP, eu só vi do fundo. Eu só vi nota então, da SAP do fundo e também da questão do ICMS de partilha. Tem também isso, a destinação, sim, também a questão da destinação, tá? Mas não tratou de ICMS-ST. E aí me permitam, não conheço, estou colocando aqui para o grupo, né, discutir, porque o conceito talvez de ICMS-ST estaria muito ligado ao adicional, vamos dizer assim, no sentido de ICMS adicional, né? Diferente do Fundo de Combate, que na verdade
é o ICMS, só que carimbado, né? É o ICMS com destinação. Então, Com destinação. Assim, o Fundo de Combate vai assim, é mais um ICMS. Não, não é. Ele é 19%, onde 2% é para Fundo de Combate à Pobreza, entendeu? Tentando ser simples aqui. Tá? Mas desculpa aí, só para... Não, que é isso, Juninho. É isso mesmo. Acho que nós estamos aqui para debater. Igual eu estou te falando. A meu ver, a decisão do Supremo, ela fala o seguinte: o que é faturamento? Faturamento é aquilo que ingressa no caixa da empresa, objeto da sua mercancia ou prestação de serviço, de acordo com o objeto social da empresa. Tudo aquilo que estiver fora do faturamento, que impacta o seu faturamento tributário em relação ao ICMS, que é um recurso, o que impactou de ICMS no seu faturamento, qualquer que seja, ele não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS. E o ST é isso. O ST igual eu pontuei lá, o ICMS-ST, a substituição tributária, é simplesmente uma técnica de arrecadação. É uma antecipação do tributo para um momento que, de uma maneira baseada numa presunção. Então, assim, ele vai impactar no seu faturamento, ele vai impactar no seu preço. Então, para mim, não é devido. Tem que ser excluída a base de cálculo. Perfeito. Tiago. Oi. Sim. Opa. Uma coisa aí que eu acho muito pertinente é a questão do sistema. Por exemplo, um supermercado, uma loja de material de construção, que tem aí 8, 10 mil itens, alguns deles, quando ele adquiriu, ele comprou com ST. Como é que ele vai saber na hora de vender se o sistema não separar isso? Não vai ter jeito. Justo. Com certeza. Aí é uma questão de sistema mesmo. Mas, neste caso do supermercado, quer ver? Deixa eu abrir aqui no caso do supermercado, ele é um substituto tributário, né? Então, já há... Ele é o substituído. Substituído, que aí é o caso que... Loja de autopeça, material de construção. Sim. Farmácia. Isso. Aí no caso vai ter que ser questão do sistema mesmo, o que ele adquiriu com ST ou não. Mas isso aí, esses grandes players aí, eles não têm essa informação. Pela NCM dos produtos elencados lá, deve ter essa informação, não sei. Não, porque o valor que ele comprou veio com uma presunção de operação subsequente, uma margem. Isso. A margem que ele praticou é outra, é uma bagunça generalizada. Agora, primeiro, ele tem que ganhar isso na justiça para depois ele mexer no sistema. Mas é bom já saber o valor, porque quando ele ganhar, ele já sabe. Para liquidar, né? Para liquidar esse valor, né? Agora, aí as questões operacionais, aí eu te falo que eu não consigo te responder, porque não entendo muito desses sistemas contábeis, não. Não sei se há, ou Zé Adriano, você sabe se tem, quando a pessoa adquire pelas Talvez NCM... na apresentação do Nelson ele possa, ao ele comentar um pouco aí como é que ele está operacionalizando, a gente pode ter uma visão disso aí no SAP e também alguns comentários em como que tratam. Perfeito. Eu creio, né, Nelson? Esquece que eu não vou falar nada de ST. Já. Não, mas vocês têm controle, Nelson, de alguma coisa assim? Não, eu não tenho ST. Você não tem, os produtos que você adquire não tem? Não tenho. Já diminui o problema.
Juninho, tem não, né, também, né? Nessa situação do... Quem vai ter Araújo. Não tem não. Quem vai ter Araújo, né? Araújo. O Araújo vai ter essa situação, não sei quem mais aí. Na verdade, né, Zé, quem levantou a lebre foi a própria Araújo mesmo, né, que discutiu muito essa questão da ST, né, que é a dúvida, inclusive, grande, né, porque eles têm muito, né, o universo deles é bem grande. Exato. Mas eles têm controle lá no centro, como falo, no setor de compras, eles têm lá as LCMs que eles mais compram, com certeza tem lá as que estão sujeitas a ST ou não, isso aí não acho que seja... agora, calcular os valores aí pode ser que seja mais complexo, né? Pela gama de produtos adquiridos, né? Mas aqueles que são que têm incidência ou não, isso aí eu acho que é fácil de mapear. Eu ainda queria ponderar outra pergunta para todos aí, porque quando a gente forma o preço de venda, né, com substituição tributária, de fato, o valor calculado da ST ele acaba sendo muito similar ao que é o IPI. Ele tá, abre aspas, por fora, né? Ele acaba sendo similar ao IPI. Ou seja, ele já não faz parte da base de cálculo da própria PIS e COFINS. Ficou um pouquinho estranho no meu entendimento que como eu excluiria ICMS-ST dessa base de cálculo de PIS e COFINS, uma vez que eu não tributei na formação do preço de venda. Não sei se eu estou equivocado, não sei se alguém tem alguma outra... Se tem algum outro cenário eu queria propor, se vocês me permitirem, eu queria propor, Juninho, de novo, que na discussão do Nelson sobre o sistema, a gente exaurisse, inclusive, né, tentasse falar um pouco, talvez o Nelson tenha isso aí, ou vai desenvolver isso aí, que o Zé Wander trouxe na última reunião, justamente a concepção de como que se forma preço. Está todo mundo discutindo muito isso, o Zé Wander trouxe aí 3, 4 cenários de formação de preço na última reunião, né, de como que faz isso acontecer, e que, né, pegando o gancho na sua pergunta, tá? Se a gente vai refazer o cálculo por dentro, ok? Tem um efeito em cadeia, tanto para o IPI quanto para a própria ST, ok? Agora, se você efetivamente vai apenas usar como prática, né, que o pessoal tem falado muito aí, de fazer o cálculo e depois fazer o cálculo dos tributos, e depois você pega e tira o ICMS da base e recalcula o PIS e COFINS, o pessoal tem comentado muito, né, baseado até na publicação aí do manual da FD Contribuições, né, é um outro modelo de cálculo. Então, senão a gente fica no campo das ideias, se o Nelson talvez tenha. Nelson, você vai apresentar alguma coisa na questão de definição de regra de cálculo, de formação de preço? Na realidade, eu trouxe um cálculo semelhante ao que o Zé Wander apresentou a semana passada. Ok. Até porque tem o fato novo aí da alteração do layout da FD. Sim. Que já nos trouxe uma luz e outras dúvidas. Sim. Alguma luz e várias dúvidas, né? E várias dúvidas. Então, eu acho que seria bom discutir nesse fórum, talvez. Fórum que eu falo daqui a 10 minutos, continuar discutindo essa situação, porque eu acho que vai trazer um bom debate aí, eu acho. Não sei se você concorda aí. Mas só ponderando, Juninho, que a questão do ST, ela é relevante para o substituído. Para o substituto, não. Só deixar claro isso aí. Mas deixa claro, para mim não. O que você está falando que é relevante para o substituído? Para a questão do ICMS, para a exclusão na base de cálculo do PIS da COFINS. Porque o substituto, ele vai pagar, né, e vai mandar a guia para o substituído ressarci-lo, né?
Ele vai pagar para o substituído. Não, Thiago, vai na nota, uai. Normalmente vai na nota. Ou então vai na nota, mas ele vai te passar, mas aí depois você vai cobrar do substituído para ele te ressarcir, né? Daquele já valor. Paga na nota, uai. Não sei. Eu não sei que modelo que você está colocando, mas se você emite... Não, se você emite uma nota, a nota é R$100. Exemplo. Tem mais ST, você vai cobrar dele 100 mais a ST. A nota vai ser 130, exemplo. Então ele já paga para você na nota. Ele te pagou o ST. Isso. Na nota. Isso. Né? Ele te pagou o ST na nota. Isso. Você enquanto substituto. Enquanto substituto, você tem lá a Lei 12.973, que fala que você já exclui esse ST que você recebeu da sua base de cálculo, porque ele não é seu faturamento. Perfeito. Você está falando, então... previsão então... legal. Isso, se você já tem uma previsão legal. Isso você não vai pedir novamente. Você não vai pedir para excluir, porque já está excluído. Em relação ao substituto. Contudo, em relação ao substituído. Porque o substituído, ele promoveu o fato gerador posterior, que você, enquanto substituto, recolheu o tributo dele. Certo. Né? Só que ele não recolheu diretamente para os cofres públicos, mas isso faz parte do custo dele, do custo da outra saída dele posterior. Ele pagou o ICMS-ST para você. E aquilo ali faz parte do custo dele. Tá. E aquilo ali faz parte do faturamento dele. Então, o substituído que tem que tirar o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e COFINS. Mas ele vai tirar em que momento? Ele vai faturar para frente, uai. A exclusão já ocorreu. Exatamente. No momento atual, uai. Ele te pagou o preço. Então ele teve o custo, né, de aquisição da sua mercadoria. Então, se nós estamos entendendo que, vamos lá, aí que tá. Se nós estamos entendendo que ninguém definiu isso, ninguém definiu ainda, não tem definição, mas se nós entendermos que o substituto, no momento em que emite a nota e calcula, ele retira o ICMS da base de cálculo, ok? Digamos assim, o PIS/COFINS, né, vamos dizer, já nessa nota emitida, já estaria ok. Do substituto. Não, deixa eu dar. O substituído vai continuar compondo o custo dele. Deixa eu meter minha colher de pau. É o seguinte: o substituto, ele não paga PIS/COFINS sobre a ST, porque não faz parte da base de cálculo. Isso aí. Obviamente, o substituído também não tem direito a esse crédito, que a Receita já se pronunciou centenas de vezes que não tem. E ninguém se acredita mesmo. Teve até um caso no STJ aí que já está uma encrenca lá. O grande problema é quando o substituído, a farmácia, a loja de material de construção ou o supermercado vende, ele paga PIS/COFINS sobre o total. Exatamente. Inclusive, esse ST que está incluído na base de cálculo, que Exatamente. Ele não tem crédito, mas paga na saída. É exatamente isso. Então, o substituído, judicialmente, pode requerer esse valor do ICMS-ST que compôs o seu faturamento na saída posterior, na venda posterior. Isso está no custo dele, está no valor que ele embutiu e que ele vai embutir novamente e que vai para o faturamento dele. É a questão do substituidor. Por quê? Porque se não fosse ST, seria retirado nessa decisão agora. Okay. Se não fosse ST, seria tributo dele de operação própria. Okay. Que estaria no custo dele de qualquer jeito. Ok, entendi. Concordei. Concordo também. Agora concordei. Agora entendi e concordei. E como que vai fazer? E como aí o Fábio agora jogou todos nós no mato. Como que vai fazer para buscar esse valor? Operacionalmente, eu não sei como que funciona, porque aí, igual o Fábio falou, imagina uma rede varejista aí enorme, que tem um fluxo de estoque absurdo. Então, de movimentação, é difícil. Ok. Tem um ponto. Tiago. Diga, José Wander. Naquele último slide seu, você fala sobre as retificações. A gente até comentou... Acho que... Esse aqui?
É só uma dúvida, como a gente tem vários períodos aí, no nosso caso tem trânsito em julgado, tem parte que ainda vai ser, igual você falou, a gente tem que aguardar, então está claro, para aquilo que tem ação judicial, não, a gente está dispensado de ter a retificação, né, uma vantagem que a gente tem, né, porque tem no manual da Receita aqui que o Márcio até me passou, né, Márcio Franco, que está aqui, a Receita manda ver para retificar tudo, né, no manual novo, né, é isso, né, Márcio Franco? Ela manda para retificar a partir da decisão de 15/3 de 2017 a maio de 2021. Não, eu acho assim, eu acho que a retificação, ela é até para você ter uma informação gerencial de qualidade, acho que você tem que fazer. Mas eu falo assim, você não precisa fazer para gerar o indébito, porque você já tem noção do indébito quando você liquidou a sentença. Sim, sim. E quando você vai transmitir as decomps. Porque a importância da retificação para quem não entrou com a ação é justamente gerar o indébito, porque ele não tem ideia ainda do que ele... porque as retificações... porque as retificações, Tiago, aí a parte operacional que você fala que não está acostumado, ela é muito complexa, tá? Porque ela impacta muito para a gente. Imagine, você tem quase uma pessoa fazendo escrituração no PIS e COFINS durante 5 anos, você tem que refazer tudo. Por mais que você aproveite alguma base, você vai ficar com o cara 6 meses fazendo 5 anos. Imagina, impacta, perder comp e tudo. Então, é algo que até no GDR no passado, eu lembro do Juliano, aqui em Rosa, né, Zé Adriano, a gente está falando, tinha algumas INs até que o pessoal brigou muito, que a Receita até tinha algumas coisas, algumas normas que os contribuintes foram ganhando e não tem a obrigação de retificar, né, porque não tem lógica, é impossível. Toda vez que você tiver um crédito extemporâneo, né, que a gente usava muito esse termo, você ter que ficar retificando. É claro, o momento é outro, né, a Receita e a gente entende que agora já está com uma visão fodida para os contribuintes mesmo, né, vai dificultar, mas... Agora, assim, o que pode ocorrer também, pensando assim, você não retificar e depois a Receita te autuar por descumprimento de obrigação acessória. Falou assim, não, sua contabilidade não está refletindo a realidade. Aí, não sei. Imagina, assim, é só para a gente pensar, nesse sistema tributário nosso, que toda vez você levanta créditos extemporâneos ou débitos na própria Receita, e você, a cada momento que a Receita achasse um débito, o contribuinte um crédito tivesse retificar, você tinha um departamento 3 vezes maior do que o operacional, capaz, só para fazer ajustes. Operacionalmente isso é inviável. Aí a gente tem que voltar umas discussões, legislações que tinham no passado, porque é algo que a gente tem que batalhar muito para não ter, isso é inviável. Assim, a gente nem entra no método, tem que rever a parte jurídica aí com os nossos advogados, né, Tiago, mas é um tema que foi debatido no passado, o Pedro está aqui, assim, quando vem para nós que é da parte operacional, falo, nem pensar, vamos mudar um jeito, porque é impraticável, é ilógico. E hoje, com essas questões de FRS aí, contabilidade, você tem que ter o contábil fiscal e o jurídico está no meio, e aí fica essa... Não, e número de declarações amarrando uma com a outra. Então, você retifica um OFD contribuições que impactam no perder comp, no decomp, né? É muito difícil. Mas um tema. Eu vou pedir desculpa para vocês, eu vou entrar num assunto aqui que vocês podem me xingar à vontade aí. Muitos clientes meus de consultoria, eu já fui fazer uma auditoria lá, fiscal e tributária, e eu descobri que ele deixou de aproveitar a PIS/COFINS da energia elétrica, ele deixou de aproveitar da depreciação, ele deixou lá, esqueceu. E aí, quando nós fizemos a conta, descobrimos que a gente tinha que retificar todas dos últimos 60 meses, dos últimos 5 anos, para que ele pudesse aproveitar o PIS/COFINS. Mas o que aconteceu? Uma conta de energia de R$10 mil já tinha ido para custo ou despesa R$10 mil e deduzido do imposto de renda. O que aconteceu? Quando você foi aproveitar o 925, aquela despesa de depreciação ou de energia, ao invés de 10 mil, veio para 9.075. Ou seja, eu paguei imposto de renda a menos. Eu teria que retificar minhas apurações de imposto de renda, o meu custo do produto vendido para trás de tudo,
Olha, vocês não vão me xingar, não, mas é a realidade. Agora, nesse episódio aí, quando a minha mercadoria foi para custo, ela foi por um valor, vai mexer no custo da mercadoria, vai mexer no custo da matéria-prima. Quem tem pedra na mão não me joga, não, mas vai acontecer isso. Não, o impacto é tremendo. Se você for amarrando as coisas, é impossível. Aí vai chegar o ponto até da empresa que distribui dividendos rever passado, então. Porque isso aí é o seguinte, criaram o ICMS, criou o IPI em cima do ICMS. Aí quando vende para consumidor, o ICMS incide sobre o IPI, que já incidiu sobre o ICMS, que já incidiu sobre ele mesmo, porque ele é por dentro. Aí depois criou o PIS e COFINS, que incide sobre ele mesmo, incide sobre o CMS, aí tem o ISS, viraram essa encrenca, e agora não é a tese do século, não, né? É a tese de um século, como o Tiago falou aí, é exatamente isso.